Santíssimo Deus, eterno e amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por estarmos aqui hoje, reunidos como tua igreja, para te adorar, Senhor, e para ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Que o Senhor fale ao coração do teu povo, à tua igreja. Fale, ó Deus, aos nossos corações, pois é a tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, quando nós olhamos em volta para os tempos em que estamos vivendo, nós certamente chegamos à conclusão de que vivemos tempos difíceis e que a cada dia parecem só piorar. A gente olha em volta e fica pensando na situação, por exemplo, do nosso país. A gente pensa naqueles que lideram, daqueles que governam. A gente pensa na situação política, econômica, indo por água abaixo. A gente pensa na corrupção, a gente pensa na saúde, educação e em tantas outras coisas. E às vezes a gente pode ser pego por um sentimento de frustração, de tristeza. E a gente fica, às vezes, colocando a esperança, a expectativa, talvez em alguém que se levante e tome uma direção diferente para essas coisas. Às vezes, talvez a gente olhe para o lado e pense como salmista e comece a ver a prosperidade dos maus. E certamente isso traz frustração ao nosso coração. E a gente pensa, quando haverá justiça? Quando haverá alguém que nos governe em retidão e justiça e traga prosperidade e esperança ao nosso povo? Eu quero dizer para você que o rei está chegando. A nossa expectativa e esperança não está em ninguém aqui terreno, em príncipes, líderes ou alguém que se levante, mas no grande rei de toda a terra, aquele que voltará e que julgará o mundo com justiça e que reinará eternamente. A nossa esperança está nele. Este salmo, irmãos, atribuído aos filhos de Corá, traz de forma eloquente o cumprimento da promessa feita no Salmo 46, verso 10. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. 5 vezes o povo é ordenado a louvar ao Senhor, que reina sobre as nações. O salmista não está falando de qualquer rei, mas ele aponta para o Messias, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É sobre esse grande rei que eu quero meditar com vocês hoje. Em primeiro lugar, o Salmo descreve esse rei como rei conquistador. Veja comigo os versos de 1 a 4. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Vejam, esses versos nos ensinam primeiro a dignidade do rei. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Bater palmas era sinal de alegria e a convocação é expedida às nações gentílicas para que participem com Israel no louvor dedicado a Deus e somente a Deus.
Há aqui uma convocação e uma ordem para que os povos reconheçam a dignidade do rei, o aplaudam e o celebrem com vozes de júbilo. Derek Kidner diz que desde a primeira palavra até a última, esse salmo comunica a emoção e o júbilo de uma entronização, e o rei é o próprio Deus. Nas palavras de Purkes, o conceito principal é que, tendo Deus descido dos céus em poder e grande glória para livrar o seu povo, está agora retornando ao seu trono. O poema, portanto, ele tem dois temas intimamente interligados. O primeiro é um chamado para os povos da terra, como que reunidos para aclamar ao Senhor como Rei, para bater palmas e gritar de alegria com a vinda dele. Já o segundo tema é uma descrição da majestade de Deus. Spurgeon disse que a alegria é o verdadeiro espírito da adoração e essa alegria tem de ser estendida a todas as nações. Israel pode ir na vanguarda, mas todos os gentios têm de segui-lo nessa marcha de triunfo, nessa marcha de alegria, pois eles têm parte igual nesse reino, onde não há grego nem judeu, mas Cristo é tudo em todos. Adam Clarke diz que essa celebração deve ser feita alegremente, batei palmas, universalmente, todos os povos, vocalmente, com vozes de júbilo, frequentemente. O Salmo diz: cantai louvores a Deus, cantai louvores, e inteligentemente, com um harmonioso cântico. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Percebam, a dignidade do rei deve-se a dois fatores singulares. Primeiro, ele é tremendo em seus atributos e em suas obras. Nas palavras de Spurgeon, ele é maior em poder, mais sublime em domínio, mais eminente em sabedoria e mais elevado em glória. É por isso que Paulo disse: porque dele, e por meio dele, e para ele sejam todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo, ele não é um rei qualquer, mas é o rei de toda a terra. Nenhuma nação, nenhum povo e nenhum território estão fora do seu domínio e controle. Abraham Kuyper disse: não há nenhum centímetro sequer no universo que Cristo não diga: é meu. Isso nos leva à terceira autoridade do rei. O verso 3 diz: ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. O salmista está trazendo à memória a conquista da terra prometida, quando povos foram desinstalados e entregues nas mãos de Israel. As conquistas de Israel não foram resultado de sua destreza, de sua força, de seu poder, não, mas da ação divina, da ação do próprio Deus. Nas palavras de Alan Harman, um cântico reflete a conquista de Canaã por Israel. Foi Deus quem agiu soberanamente para desapossar outras nações e para fazê-las submissas ao governo de Israel. A sujeição dos povos a Israel foi em virtude da autoridade do Rei das Nações. E esse fato histórico lança a luz para uma realidade maior. Spurgeon disse: a Igreja de Deus será a maior das monarquias. A vitória será notável e decisiva. Cristo tomará para si o seu grande poder e reino, e todas as tribos dos homens imediatamente reconhecerão a glória dele e a glória do seu povo nele. O povo de Deus tem estado sob os pés dos homens em perseguições longas e cruéis, em desprezo diário. Entretanto, Deus inverterá a posição, e o de melhor caráter será o primeiro na honra, disse Spurgeon. A Igreja de Deus
ela será honrada. Ela não enfrentará a perseguição eternamente. O seu sofrimento tem um fim. O rei de toda a terra está voltando. Isso nos remete, quarto, ao amor gracioso do rei. Escolheu-nos a nossa herança, verso 4, a glória de Jacó, a quem ele ama. O verso 4 está explicando a conquista e a alocação da terra de Canaã, em termos que ecoam a afirmação de Deuteronômio 4, versos 37 e 38. Porquanto amou a teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. O amor de Deus para com seu povo resultou em dar-lhes com sua herança a terra de Canaã. E Deus escolheu Israel não por ser maior e mais poderosa nação, mas apesar de ser uma menor e a mais fraca. Deus escolheu Israel como sua herança por causa de seu imenso e gracioso amor. Spurgeon diz que Deus está disposto a escolher a nossa herança para nós no tempo e na eternidade, pois sua escolha é melhor do que a nossa. Agora vejam os versos de 5 a 7, descrevem o Senhor como rei triunfante. Subiu Deus por entre aclamações. O Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Dois fatos são mencionados aqui. Primeiro, a entronização do rei. O verso 5, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. A chave para o versículo, a sua alusão a 2 Samuel 6,15. Quando a arca foi trazida para a cidade de Davi para fazer que esta fosse a habitação de Deus. Assim retrata-se aqui a ascensão de Deus ao seu trono. O salmista tem uma visão aqui da ascensão de Cristo, depois de triunfar sobre o diabo e as suas hostes na cruz. E depois de destruir o poder da morte por meio da sua ressurreição, ele subiu levando cativo o cativeiro. Ao retornar ao céu como rei vencedor, ele foi aclamado pelos remidos e pelos seus anjos. A trombeta soou as boas novas da volta vitoriosa do grande rei. Isso nos leva, segundo, à aclamação do rei. Versos 6 e 7. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. 5 vezes, em apenas 2 versículos, recebe-se a ordem de cantar louvores a Deus e salmodiá-lo. Em outras palavras, a música não pode parar, pois ele deve receber todo o louvor. Só ele é digno de receber todo o louvor. Aos retos fica bem louvá-lo. Todo ser que respira, que tem fôlego, louve ao Senhor. A ideia de cantar louvores com harmonioso cântico é a de cantar com inteligência. Ou seja, a cabeça e o coração precisam se unir com a voz, a ponto de você entender o que canta e sentir o que entende. A razão dessa efusiva alegria é porque ele é o grande rei de toda a terra e o rei está voltando. E por essa razão, em terceiro e último lugar, irmãos, o Salmo descreve como Rei universal. Veja comigo os versos 8 e 9. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta
no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. 3 verdades são aqui destacadas. Primeiro, o trono do rei é universal. Deus reina sobre as nações. As nações estão debaixo do reinado de Deus. E é Ele quem constitui reis e destrona reis. É Ele quem levanta reinos e abate reinos. Em outras palavras, a história não está à deriva, pois Deus está no trono e tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. O Senhor reina. Segundo, o trono do rei é santo. Deus se assenta no seu santo trono. O trono de Deus não apenas é onipotente, mas também santo, e tudo o que Deus faz está de acordo com seu caráter santo. Nas palavras de Spurgeon, o trono de Deus nunca foi manchado com a injustiça ou contaminado pelo pecado, como nós vemos nos reinos terrenos, nos príncipes desse mundo, nos poderosos dessa terra. Não. O trono de Deus é santo, é perfeito. Terceiro, o trono do rei é gracioso. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. O contexto fornece um quadro dos príncipes das nações gentílicas, vindo voluntariamente, unindo-se aos judeus como o povo do Deus de Abraão. Em outras palavras, os governantes gentílicos pertencem a Deus, no sentido de que se tornaram seus servos, e a conclusão do salmista é que Deus se exaltou gloriosamente. Os príncipes dos povos se unem ao povo de Deus, reconhecendo que todos os sistemas de proteção e todas as armas de guerra têm de prestar lealdade ao grande rei de toda a terra. Todos os reis se prostrarão perante ele, isto é, a alguém que os governe, a alguém que é soberano, a alguém que está acima de todos eles. Spurgeon disse que esse mesmo Deus, que só era conhecido por este e aquele patriarca como pai dos crentes, será adorado por uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. A promessa da aliança será cumprida em ti, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Siló virá, e a ele obedecerão os povos. Os profetas anunciaram que os gentios se voltariam para o Senhor e compartilhariam o reino com Israel. E o salmista olhou através das eras e viu o cumprimento dessa profecia. Zacarias 14:9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Os reis da terra, os reinos da terra pertencem ao Senhor, pois Ele é, como diz Apocalipse 19:16, Ele é o Rei dos reis. Não há nada nem ninguém que se compare a Ele. Nem mesmo os anjos poderiam exaltá-lo suficientemente. Então Ele mesmo se exaltou gloriosamente. O que resta, irmãos, para mim e para você é se render aos pés desse Senhor. Se render aos pés desse Senhor. Você que ainda não está em Cristo, que ainda não conhecia o Senhor. O convite é para render-se aos pés dele, ao senhorio dele, a confessá-lo com seus lábios e crer nele com todo o seu coração.
Essa é a única esperança para mim e para você. É se render aos pés desse Senhor. É entregar a vida aos pés desse Senhor. Ele voltará. Segundo, confiar e descansar aos pés desse Senhor. Diante de tudo que tem afligido o teu coração nessa vida, as preocupações dessa vida, as coisas que parece que têm andado de mal a pior. Talvez você tenha vivido crises em seu casamento, na sua família, com seus filhos, a sua saúde. Entrega a tua vida, os teus cuidados ao Senhor. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Assim como Ele cuida das aves dos céus e dos lírios nos campos, assim Ele cuidará de vós também. E não desanime, espere nele, pois o Rei está voltando. O Rei está voltando. Um dia Ele virá entre as nuvens, e todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. E Ele dirá: eu sou o Alfa e Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. É nele que repousa a nossa esperança. Ainda que tudo venha a ruir nesse mundo, ainda que eu venha perder tudo nessa vida, ainda que a perseguição contra o Evangelho aumente a cada dia, piore a cada dia, ainda que eu perca a vida, a minha esperança está no meu Redentor, aquele que já veio, que morreu por mim e que Ele prometeu que Ele voltará para nos buscar, para vivermos a eternidade com Ele. É tempo, irmãos, de pregarmos o Evangelho e de anunciarmos entre as nações de que o Rei está voltando, de que aqueles que fazem aquilo que é mal, que julgam com injustiça nesse mundo, aqueles que prosperam perante a maldade, um dia o Rei voltará e Ele julgará o mundo com justiça. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, a nossa esperança repousa em Ti, e tão somente em Ti. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande Rei de toda a terra. Não se turbe o vosso coração, Ele disse. Credes em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. O Senhor voltará para nos buscar, para reinar em perfeita justiça, retidão, um reino eterno, onde Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Já não haverá dor, nem morte, nem tristeza, pois as antigas coisas já passaram e eis que tudo se faz novo.
e Ele nos fará ver os caminhos da vida. Na sua presença haverá plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O Rei está voltando. Aí repousa a nossa esperança, Senhor. No único Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivifica a nossa fé, a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo assim oramos. Amém.